você for substituir o açúcar por adoçante, você vai precisar fazer algumas alterações na receita, porque, como eu disse, o adoçante não agrega todas aquelas funções do açúcar, né? O adoçante não deixa o seu bolo mais macio, não deixa mais úmido. Então, a gente precisa trazer para a nossa massa outros ingredientes que complementem, que supram essa falta, essa ausência das características que o açúcar agrega. Então, o que eu gosto de utilizar quando eu uso adoçante? Principalmente farinhas ricas em proteínas e gorduras. Porque quando eu tenho mais proteínas, quando eu tenho mais gorduras na minha massa, eu tenho mais maciez, eu tenho mais umidade, tá? E eu tenho farinhas que são ricas em proteínas e gorduras, que são farinhas de estrutura. Então, se eu tenho um fermento eficaz na minha massa e eu tenho farinha de estrutura o suficiente, aí sim eu vou ter um crescimento maior desse bolo. Eu não necessariamente porque eu tô fazendo um bolo com adoçante que ele vai ficar baixinho se eu agregar os ingredientes corretos para suprir a ausência do açúcar, tá? Então, eu recomendo sim o uso de farinhas ricas em proteínas e gorduras. Ah, mas eu tenho uma receita, eu queria substituir o açúcar, só que já tem as farinhas lá, já tem o mix. Como que eu vou fazer então para substituir? Você vai substituir também a farinha, entendeu? Vamos, por exemplo, eu tenho um bolo que vai farinha de arroz branco, fécula de batata e polvilho doce, o nosso mix básico, tá? Estrutura, liga e maciez. Então eu tenho um bolo que vão essas 3 farinhas. E aí eu quero trocar o açúcar por adoçante, só que eu sei que se eu fizer isso sem alterar os demais ingredientes, eu vou ter um bolo ressecado, que não cresce bem, que fica mais clarinho, certo? E aí, como você já tem essas farinhas na sua receita, você precisa agregar farinhas que são ricas em proteínas e gorduras. Por exemplo, você pode substituir uma parte da farinha de arroz branco por farinha de trigo sarraceno, se você estiver fazendo um bolo de chocolate, por um mix de farinha de grão de bico e farinha de feijão branco, se você puder consumir, né? Por que eu digo para você substituir parte da farinha de arroz branco por um mix de farinha de feijão branco e farinha de grão de bico? Porque tanto a farinha de grão de bico quanto a de feijão branco, elas têm um sabor mais acentuado, né? No bolo, esse bolo ele pode ficar com um sabor mais acentuado dessa farinha, se você substituir só por grão de bico ou só por feijão branco. Então, por isso que eu recomendo que, quando você for substituir, são, por exemplo, 120 gramas de farinha de arroz, você utilize aí 60 gramas de farinha de arroz, mais 60 de outro tipo de farinha. Trigo sarraceno, eu ainda posso, né, utilizar só o trigo sarraceno, os outros 60 gramas. Mas a grão de bico não. Então eu gosto de substituir com as 2 farinhas, grão de bico e feijão branco. O que você pode usar? 30 de grão de bico e 30 de feijão branco, tá? Você pode utilizar a farinha de aveia, que também é rica em proteínas, rica em fibras, então ela vai ajudar também na umidade dessa massa, desde que você coloque a quantidade suficiente de líquidos, né? Então eu tenho opções ali para você trabalhar, para agregar essas proteínas e essas gorduras para a massa. Ah, eu já usei, por exemplo, a farinha de trigo sarraceno, farinha de arroz branco. Posso usar mais alguma coisa? Pode, você pode utilizar uns 30, 40 gramas de farinha de amêndoas. Sim, você pode utilizar essa farinha que vai agregar maciez, que vai agregar umidade e até vai auxiliar um pouquinho no sabor dessa massa. Então, fazendo o uso dessas farinhas que trazem mais proteínas, que trazem mais gorduras para as massas, você vai conseguir um bolo, mesmo com adoçante somente, mais úmido, mais macio, mais delicioso, né? Porque bolo seco ninguém merece. Então, fazendo essas trocas, a gente consegue sim obter um bolo mais macio, mais úmido. Você pode adicionar um pouco mais de gorduras também. Se você não tem as opções de farinhas, você pode adicionar mais gorduras, né? Um pouquinho mais de óleo, um pouquinho mais de manteiga, se for o caso, de ovos. Então você consegue ali trabalhar um pouquinho, né? Esses ingredientes que agregam mais proteínas e gorduras para a massa, para melhorar a palatabilidade desse bolo, né? Para melhorar ali a estrutura, a textura dessa massa, tá bom? Quanto ao sabor, eu não sei se você gosta do retrogosto que esses adoçantes deixam na massa. Eu não gosto, né? Eu não gosto de bolo com adoçante, não gostava pelo menos, né? Até descobrir um adoçante aí que eu já vou falar pra vocês, por conta desse retrogosto. Eu não gosto desse gosto que o adoçante deixa.
certo? Só que aí, né, como a tecnologia a cada dia se renova e sempre traz novidades, nós temos também agora, há um tempo atrás já, um adoçante, que é um mix, na verdade, é a junção de dois adoçantes, 2 ou 3, depende da marca, que não deixa retrogosto na receita. Então, sim, é possível a gente utilizar um adoçante que não vai interferir no sabor da sua massa. É como se você estivesse utilizando o açúcar, né? Se você corrigir ali a ausência das características do açúcar, é como se fosse um bolo com açúcar, porque você não vai sentir o gosto do adoçante. Qual é a tecnologia? As empresas pegaram somente a molécula que adoça e desmembraram essa molécula da molécula que deixa o gosto. Então eu só tenho um adoçante com a molécula que adoça, né? A outra molécula foi descartada, ou não sei o que foi feito com ela, mas não está presente nesse adoçante. Por isso, quando a gente utiliza esse adoçante, o nosso bolo não fica com retrogosto. Aí sim eu comecei a gostar de bolo com adoçante, tá vendo?